Fala, povo lindo! Tudo bem, família? Bem-vindos ao Tosk Talking. Você está conectado agora ao nosso podcast. Talvez você na sua academia, fazendo o seu cardio, ou viajando no carro, ou de repente assistindo mesmo no YouTube. O nosso carinho a cada um de vocês. Olha, não esquece de já nos seguir no canal, assinar as notificações para sempre que chegar conteúdo novo, fresquinho, você seja avisado. Ô, curte aí, custa nada, dá um joinha e manda também o link lá para a família, lá no grupo dos amigos. E se abençoar a sua vida, por favor, lembre-se, abençoe outros também. Combinado? Muito bem, vamos falar hoje sobre crescer, desenvolver, prosperar e qual é o ritmo certo. Eu queria fazer contigo aqui talvez levá-los a refletir e pensar sobre a dualidade do tempo que a gente precisa de fato desenvolver para crescer, e é o tempo da palavra, é o tempo que vem de Deus, e o tempo da internet, porque o tempo da internet parece que é para ontem. Basta você ouvir alguns gurus, né, que estão vendendo uns cursos aí para você, para te ensinar a chegar logo no primeiro milhão. Alguns já estão dizendo que 1 milhão não é nada, já tem que chegar nos 10 milhões, 15 milhões. E tem uma galerinha de 16 anos querendo dar aula para você de como alcançar o seu milhão. Eu falo, meu Deus, o rapaz está cheirando ainda o leite materno e já quer dar curso. É impressionante. Eu falo, Jesus de Nazaré, tem misericórdia. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre prosperidade, crescimento e colheita. Eu acredito de fato no poder dos processos. Submeter-se aos processos é fundamental e a Bíblia está repleta de ensinamentos sobre essa questão da prosperidade, do crescimento, da colheita, e esses conceitos não se limitam apenas ao aspecto material, mas englobam também no que diz respeito ao seu desenvolvimento espiritual, seu desenvolvimento pessoal. Então, eu tenho algumas coisas para pontuar contigo, eu quero ser bem didático. Eu, das outras vezes, tenho procurado trazer pensamentos, mas agora serei didático. Quero ser um pouco mais mestre com vocês no podcast de hoje. Anote aí, grave. Vamos falar sobre prosperidade, em primeiro lugar, na perspectiva bíblica. Então, quando a gente olha para a perspectiva bíblica sobre prosperidade, ela vai além do material. Ela engloba o bem-estar, a paz, realizações em todos os aspectos da vida. Olha só, 3 João capítulo 1, verso 2 diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, como é próspera a sua alma. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Diga para mim se a visão bíblica de prosperidade não é justamente levar você a visualizar o futuro. Meu amigo JB Carvalho tem uma frase que me inspira, ele diz, eu olhei para o futuro e eu gostei do que eu vi, eu estou correndo para lá. Uma das motivações que tenho no que diz respeito a melhorar a cada dia minha performance física foi de uma mensagem deste meu amigo, desse meu brother, e ele falando sobre isso, sobre a sua melhor versão, e eu falei, eu vou chegar nos 50 anos na minha melhor versão. E eu guardei isso, já deve ter uns 4, uns 3 anos pelo menos que eu ouvi essa mensagem dele, eu tomei esse posicionamento, falei, não abro mão desse meu objetivo. É tão legal. Prosperidade tem a ver com você enxergar o futuro. Prosperidade tem a ver com algo que Deus deseja, sonha para a tua vida. Ok? Lembrem-se sempre do conceito de Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Correr atrás de dinheiro é a pior coisa que você pode querer fazer. Sabe?
a prosperidade, como eu falei, ela engloba todo o aspecto onde a sua vida está inserida. Todo, não se diz apenas a vida financeira, mas em todos os aspectos. Se você só tem dinheiro, mas em casa você não é próspero. Se você tem dinheiro, mas você está perdendo teu casamento. Se você tem dinheiro, mas teus filhos estão distantes do caminho do Senhor, dos caminhos do Senhor. Eu falo, que prosperidade é essa? Tem gente que é tão miserável, que a única coisa que tem na vida é dinheiro. Então, tome cuidado com os tipos de conceitos que vocês têm ouvido e aprendido por aí. Eu escolhi adotar a perspectiva bíblica. Segundo, além de falar da prosperidade no seu aspecto ou na perspectiva bíblica, eu quero falar sobre princípios de crescimento. Então, o crescimento, tanto espiritual quanto pessoal, é um tema bem recorrente na Bíblia. Somos chamados a crescer em fé, conhecimento, somos chamados a crescermos em caráter. Veja só, segundo Pedro, capítulo 3, verso 18, antes cresçam na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém? Colossenses, capítulo 1, verso 10, palavras do apóstolo Paulo. Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, amigos, é importante você entender que encontramos na palavra de Deus os princípios que nos levam, nos geram o desejo do crescimento. Perceba que eu estou pontuando questões que abordei na introdução do nosso podcast, falando sobre processos. Guarde isso. Terceiro lugar, a lei da semeadura, a lei da colheita. A Bíblia frequentemente usa a metáfora da semeadura e da colheita para ilustrar princípios espirituais e práticos. Então, Gálatas, que é bem conhecido, capítulo 6, versos 7, 8 e 9, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E o apóstolo também, no capítulo 2, no capítulo 9 de 2 Coríntios, o verso 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Agora fala para mim, o abençoado, como é que você quer ter uma colheita abundante de uma semeadura que foi curta e rápida? Como é que você quer acreditar que de fato, irmão, você está fazendo um negocinho de nada e quer colher isso daqui? Isso é conversa para boi dormir. Isso para mim tem cheiro de isca do Satanás, para pegar você bem aqui, ó, um anzolzão do capeta no canto da tua boca, que na verdade vai te gerar prejuízo. Então, por favor, coerência. Tudo que se oferece a você para trazer uma multiplicação rápida, uma multiplicação sem esforço, uma multiplicação, sabe, sem trabalho, isso não tem cheiro de Deus. Tem cheiro de armadilha. Tudo que mexe com a tua ganância não tem aroma do céu, tem a caatinga do capeta. Pelo amor, você precisa ter discernimento. Impressionante. Como eu vejo gente se dando mal por conta disso. Ah, porque está dando dinheiro. E daí que está dando dinheiro? A pergunta não é o que está dando dinheiro. A pergunta é o que o senhor tem para a minha vida, pai? O que o senhor tem para eu realizar? Ou quando vem alguma proposta, alguma possibilidade, uma oportunidade de semeadura. Deus, essa terra é terra fértil. Devo lançar aqui minhas sementes? O que estes versículos estão dizendo, em resumo, é que as nossas ações e escolhas têm consequências.
E você tem que ser diligente. Pelo amor de Deus. Você tem que ser perseverante. Principalmente no que diz respeito aos esforços. E agora eu caminho para uma conclusão, trazendo para vocês algumas aplicações práticas. Primeira delas, se você quer colher no tempo certo, se você quer multiplicar no tempo do que a Bíblia fala, e não ficar seguindo conselho besta aí de guru que não sabe nada, por favor, não me interprete mal. Tem muita gente boa compartilhando coisas boas na internet. Seria eu incoerente. Ó, eu aqui compartilhando contigo. Mas tem gente que, na verdade, está na internet só com a isca aqui, ó. Procura ver a vida. Procura ver o lastro. Procura conhecer a história. Ok? Então, como aplicações práticas para concluirmos o nosso podcast hoje, você precisa, em primeiro lugar, cultivar gratidão. Reconheça as bênçãos na sua vida, agradeça a Deus por cada uma delas. A ingratidão é a mãe da miséria, mas a gratidão é o sentimento da realeza. Você precisa escolher de que lado da história você vai se posicionar. Sobre aqueles que murmuram e morrem no deserto, ou daqueles que olham para os gigantes e dizem: vamos comê-lo como se come pão no café da manhã, e assim você possui e entra na terra, como exemplo de Josué e Caleb. Em segundo lugar, como aplicação prática, você precisa, além da gratidão, investir em seu crescimento. Dedique-se ao estudo da palavra de Deus, à oração e também ao desenvolvimento das suas habilidades. Perceba que essa é uma junção tão extraordinária, porque o que chama a atenção de Deus com relação a Davi era o coração dele. Davi amava a Deus, Davi buscava a presença de Deus, não na frente das outras pessoas, no meio das ovelhas. Ele tinha sua harpa lá, ele cantava, adorava, e agora, ele não se torna um rei tão extraordinário só porque tocava harpa e cantava. Mas tinha um coração diligente. Você sabia que a arte de atirar fundas não era uma arte divulgada nem praticada pela tribo de Judá, a qual Davi fazia parte? Não. É uma habilidade que ele correu atrás e desenvolveu. Ele não aprendeu isso do pai, do irmão, mas ele desenvolveu uma habilidade. E essa habilidade fez com que ele fluísse, se destacasse. Que colheita você quer ter se não investe em suas habilidades? Eu, por exemplo, tenho dado, não estou vendendo, eu dou um curso de mentoria presencial. Então já é o terceiro ano. Quem vem presencialmente não paga nada. Hoje eu estou no terceiro módulo. Já tivemos 2 encontros agora em 2025. O módulo 1 e o módulo 2 está à venda na internet por São 8 encontros. Em cada encontro são pelo menos de 3 a 4 horas de curso. Em cada um desses encontros é um valor simbólico de 140, 190, 160 reais. Eu nem sei, porque é só para manter as plataformas digitais. É algo que eu dou. Eu estou dando. Curso que o pessoal aí em São Paulo cobra milhares e milhares de reais, eu dou. Incrível que muita gente que teria disponibilidade de vir para poder aprender e assimilar não vem. Mas desejam colher como os outros que estão se dedicando. Não rola, porque você só colhe o que você planta. Se você não entende o conceito de honra, se você só semeia crítica, não adianta querer colher a bênção. Tu vai colher a frutificação da tua semeadura de crítica, de deslealdade. Pelo amor de Deus. Então invista no seu crescimento da forma certa. Terceiro, seja generoso. A generosidade, ela é a mãe da prosperidade. Generosidade é um princípio fundamental da prosperidade bíblica. Quarto, pratique paciência, aguarde. A colheita nem sempre é imediata. Tem que confiar no tempo de Deus, não é no tempo da internet.
A internet está falando que você está perdendo tempo, está perdendo tempo, está perdendo tempo. Quando você olha alguém oferecendo alguma coisa na internet, parece que você é um idiota, porque você deixou tudo passar, você está para trás. Calma! Você só está perdendo se você não está investindo e semeando. Mas se você tem feito a sua parte, espere. A Bíblia fala que no tempo certo colheremos se não desanimarmos. E por fim, mantenha uma perspectiva eterna. A vida aqui é passageira. A nossa verdadeira prosperidade, ela vai além das riquezas da terra. Só é de fato próspero quem tem convicção das riquezas eternas que encontramos em Jesus de Nazaré. Então, eu deixo com vocês essa palavra, essa meditação, que seja um tempo para o teu crescimento, um tempo de alerta, de exortação, de inspiração, de ensino. E não esqueça, curta, compartilhe e nos siga no canal. Fique atento para as nossas próximas postagens. Um beijo no teu coração. Até uma próxima.